Bem, vamos continuar nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 19. A semana passada nós meditamos sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos começar aqui no verso 38. E diz assim: passadas estas coisas, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, embora em segredo, por meio dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era a véspera do sábado dos judeus. Amém. Por enquanto até aqui, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê a conhecer a Sagrada Escritura. Fala conosco, que a Tua palavra seja viva em nossos corações, para que possamos ser transformados por ela, aperfeiçoados e sermos agradáveis aos Teus olhos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, e nós Te louvamos. Amém. Amém, queridos. Nós vemos aqui então João falando, passada estas coisas, passado a crucificação, e foi ali constatada a morte de Jesus. E o Samuel enfatizou isto a semana passada, a morte de Jesus, porque há uma lenda que diz que Jesus não morreu, que apenas ele desmaiou, e que então ele não ressuscitou, ele simplesmente acordou. Mas a palavra de Deus é muito clara, quando fala que Jesus morreu na cruz. Os soldados foram lá para quebrar as pernas dos crucificados, eram 3, Jesus e mais 2, porque eles queriam que eles morressem rápido por causa do sábado, porque ninguém podia ficar na cruz no sábado. E então, quando os soldados foram e quebraram a perna dos 2 que tinham sido crucificados, chegaram ali perto de Jesus e constataram que ele já estava morto, e não precisavam quebrar suas pernas para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas o soldado pegou a lança e enfiou a lança no lado de Jesus, e saiu sangue e água, e ali foi constatada a morte de Jesus. Então, passadas estas coisas, diz aqui o texto, que Jesus foi sepultado. Isso é muito importante. Paulo fala sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós precisamos crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, porque há um significado muito grande no sepultamento de Jesus, e ressuscitou ao 3º dia. Crendo desta forma é que nós somos salvos. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender todo isto que Deus traçou para o sepultamento de Jesus, porque pela lei romana, os soldados, os criminosos que eram executados, eles eram entregues ao parente mais próximo para ser sepultado. Mas no caso de pessoas que eram crucificadas, e só os piores eram crucificados, aqueles que eram presos por sedição, por rebelião contra Roma,
esses não tinham direito de ser sepultados. Na verdade, eles eram largados lá para os abutres. E isto era o maior símbolo da vergonha que uma pessoa podia ter, né? Era a maior indignidade que uma pessoa sofria. No caso dos judeus, os judeus não se recusavam a enterrar ninguém que era executado. Mas no caso de criminosos, os judeus tinham um cemitério à parte, porque eles criam que se um criminoso executado fosse sepultado junto com outra pessoa, que era o sepulcro familiar, acontece muito na Bíblia, né? A gente vê, e foi sepultado ao lado de seus pais. Mas os judeus criam que um criminoso executado ia contaminar aquele outro que já estava enterrado. Então, eles enterravam num cemitério comum para criminosos. Então, a gente vê aqui que o destino do corpo de Jesus pelos romanos era ser entregue aos abutres. Pelos judeus, era ser sepultado numa cova destinada a criminosos. Mas de repente o que a Bíblia diz aqui é que esse homem, José de Arimateia, até agora uma pessoa que não tinha sido citada nas Escrituras e daqui para frente também nunca mais vai ser citado nas Escrituras, ele aparece. E pelos outros evangelhos a gente sabe que ele era um membro do Sinédrio. Ele era um homem muito importante em Israel, um homem de grande influência em Israel. E, dada a sua grande influência em Israel, ele tinha acesso ao governador romano, Pilatos. E então ele vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Agora é interessante como João coloca José de Arimateia, e ele diz que era um discípulo em segredo, por medo dos judeus. Então esse homem, a gente não sabe em qual momento do ministério de Jesus ele se converteu, e ele creu em Jesus, assim como Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus, mas continuou, ali sendo um discípulo em segredo, embora certa vez Nicodemos também defendeu Jesus, não diretamente, mas ele disse que ele chamou a atenção dos membros do Sinédrio, dizendo: a nossa lei não condena um homem antes de ouvi-lo. Mas aí todo mundo se voltou contra ele, você também é galileu, tal, e aí Nicodemos fica quietinho, volta para dele. Mas é interessante isto, vamos voltar para José de Arimateia, que era um discípulo em segredo, por medo. Durante todo o ministério de Jesus, José de Arimateias permaneceu em segredo, ninguém sabia que ele era um cristão. Talvez Nicodemos soubesse, mas também a gente não sabe, é só especulação. Ninguém sabia. Mas no momento mais crítico da vida ou da morte de Jesus, no momento mais crítico, quando todos os discípulos que acompanharam Jesus por 3 anos e meio, eles somem. Todos os discípulos declarados de Jesus somem. E de repente, este que era um discípulo em segredo, no momento mais crítico, ele se levanta. O que aconteceu com este homem? Por que ele perdeu o medo de perder a sua posição entre a sociedade judaica? O que aconteceu com este homem que perdeu o medo de perder seus privilégios? Eu fico pensando sobre isto, e só tem uma resposta que me vem ao coração e à mente. Este homem foi impactado pela cruz.
Provavelmente ele não participou do julgamento de Jesus, porque na verdade não houve um julgamento, houve somente uma condenação. A gente estudou, tudo aconteceu à noite, somente ali o sumo sacerdote estava ali para condenar Jesus, mas o sinédrio não estava reunido. E quando talvez José de Arimateia chega para o sinédrio, e ele já então sabe da condenação, e Jesus já está sendo levado, provavelmente ele acompanhou tudo isto, e ele foi até o Calvário, e ali ele viu Jesus sendo crucificado, ele viu tudo o que aconteceu, ele ouviu as palavras de Jesus lá na cruz, e diante da cruz este homem foi impactado. Eu fico pensando, queridos, até que ponto nós já fomos impactados pela cruz. Quando esse homem perde todo o medo, ele sabia que provavelmente ele seria expulso do sinédrio, ele seria expulso da sociedade judaica. Mas para ele agora, por causa do impacto da cruz, o mais importante é se declarar discípulo de Jesus e se colocar à disposição de Deus para a obra que Deus quer que ele realize, e é isso que ele faz. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a cruz impactou José de Arimateia, e ele amou a Jesus. E por seu amor a Jesus, ele vai até Pilatos, como que se, no seu coração se pensasse, eu não pude fazer nada por ele, enquanto ele estava vivo, mas agora eu posso, e eu vou fazer isto. E ele vai até Pilatos, e então ele pede o corpo de Jesus. Pelos evangelhos, a gente sabe que quando esse pedido chegou a Pilatos, Pilatos pediu a confirmação da morte de Jesus, e quando o soldado chegou e falou, não, realmente ele está morto, então Pilatos entregou o corpo de Jesus para José de Arimateia, e ele foi para então enterrar o Senhor. É muito interessante isto, a gente notar que Deus sempre tem pessoas em lugares estratégicos. Às vezes a gente pensa que há situações que não tem jeito, mas toda situação tem um jeito, porque Deus tem pessoas em lugares estratégicos. Se os irmãos de Jesus tentassem chegar a Pilatos, eles não iam conseguir. E se eles conseguissem, Pilatos não ia atender. Mas chega um homem que pede e Pilatos atende. E aí a gente fica pensando, por que Pilatos cedeu a esse pedido de José de Arimateia? A gente pode pensar que Pilatos realmente acreditava que Jesus era inocente, e isso ele declarou algumas vezes, não vejo crime algum neste homem. Talvez Pilatos deu o último troco para os judeus, mas acima de tudo, eu creio na soberania de Deus. Quando Jesus mesmo disse para Pilatos, quando Pilatos disse, não sabes que eu tenho autoridade sobre ti? E Jesus respondeu, você tem autoridade porque do alto te foi concedida, porque senão você não teria autoridade nenhuma. Então a gente vê a soberania de Deus agindo aqui, e Pilatos, querendo ou não, uma coisa é certa, ele entregou o corpo de Jesus para José de Arimateia, para que Jesus pudesse ser então ali sepultado.
Pensando ainda nessa questão do impacto da cruz, eu queria ler 2 textos aqui, ou na verdade um texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 ao 16, diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui em diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Então, o que a gente percebe, a transformação de José foi o constrangimento pelo amor demonstrado lá na cruz. Amém, queridos? Eu penso que nós deveríamos pedir para Deus nos deixar ver Jesus sobre a cruz. Que o Espírito Santo nos leve até o momento da crucificação, para que a visão da cruz nos transforme, para que a visão da cruz traga impacto sobre nossas vidas, que talvez estejamos como José de Arimateia, discípulos em segredo, quietinhos no nosso canto, sem fazermos nada. Talvez precisamos ser impactados pela cruz. Amém, queridos? E quando Pilatos então concede para que o corpo de Jesus seja sepultado, surge o nosso segundo personagem aqui, Nicodemos, que João faz menção àquele que havia se encontrado também em secreto com Jesus durante a noite. Este agora, sabendo que José de Arimateia está com o corpo de Jesus, se une a José de Arimateia para sepultar a Jesus, e diz aqui que ele leva essas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. 100 libras, alguns dizem que é em torno de 35 quilos, outros dizem que é em torno de 45 quilos. Você pode imaginar a quantidade que é isso? 45 quilos. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, e para fazer isso tinha que ser muito rico mesmo. Embora essa mistura não era tão preciosa como o bálsamo que Maria derramou sobre Jesus, mas a grande quantidade ultrapassa o valor do bálsamo que Maria derramou sobre Jesus. E quando a gente estuda um pouco da história, a gente vai entender que somente reis eram sepultados desta forma. Então, Nicodemos reconhece que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus é o verdadeiro rei de Israel, que Jesus é o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, e ele dá a Jesus o sepultamento digno de um rei. Amém, queridos? E mais uma vez eu quero pensar no impacto da cruz, o que levou Nicodemos a fazer isto? O impacto da cruz. Queridos, nós precisamos ser impactados pela cruz, para que, como o texto que nós lemos, deixamos de viver para nós mesmos, para vivermos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém, queridos? E o texto continua dizendo que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado, e ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era a véspera de sábado, do sábado dos judeus. É interessante, mais uma vez, a gente notar o detalhe do sepultamento de Jesus.
Parece que o motivo pelo qual Jesus foi sepultado neste lugar é porque era o sepulcro mais próximo, estava chegando o sábado, onde nada mais podia ser feito, então havia uma pressa para o sepultamento, ou ele era sepultado imediatamente, ou não podia mais ser sepultado. Então parece que por causa da pressa, da urgência e da localidade do sepulcro, é que Jesus foi sepultado neste lugar. Mas a Bíblia traz aqui um detalhe, que é muito importante: era um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sepultado. Jesus foi colocado num lugar onde ninguém havia sido colocado, para que se cumprisse o Salmo 16, verso 10. Ele não permitirá que o meu corpo veja a corrupção. Se alguém já tivesse sepultado naquele lugar, aquele lugar já tinha um corpo em decomposição. Mas era um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. A Bíblia enfatiza isto. Queridos, é impressionante como as Escrituras se cumprem. E o que a gente precisa entender é que ela não se cumpriu só na vida de Jesus, ela se cumpre também nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que todas as promessas que Deus tem nos feito, o amém é por Jesus, o sim é por Deus e o amém é por Jesus. Tudo quanto está escrito vai se cumprir, e se cumpre na nossa vida se nós crermos. E João diz que todas essas coisas foram escritas para que creiamos, e crendo, tenhamos vida. Jesus disse que veio para trazer vida, e vida em abundância. E João diz que nós vamos ter vida se nós crermos. Então, queridos, se falta alguma coisa nas nossas vidas, o que realmente falta é a fé. Quantos concordam? Qualquer falta na nossa vida significa que está faltando primeiramente a fé. Amém, queridos? A soberania de Deus age em todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Amém, queridos? E João então dá toda essa ênfase no sepultamento de Jesus, porque ele está também abrindo caminho para a ressurreição de Jesus. Amém? Então, no capítulo 20, começando no verso 1, nós vamos ver aqui a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e este é João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Então vamos pensar aqui, queridos, nesse texto glorioso que fala da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. É interessante a gente relembrar a última palavra de Jesus na cruz,
quando ele diz: está consumado. Parece que tudo terminou ali, né? Está consumado. Mas Jesus estava falando de está consumado a respeito do preço que foi pago pelos nossos pecados. Mas faltava ainda alguma coisa, que era a ressurreição. Porque a ressurreição, diz a palavra de Deus, é para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25 fala sobre isto. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, queridos? Era necessário que Jesus ressuscitasse, subisse aos céus e apresentasse o seu sangue perante o Pai e declarasse que todos aqueles que nele crê estão justificados. Pedro também faz menção sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 3. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós. É interessante quando a gente lê as palavras de Pedro, a gente lembra das palavras de Jesus que diz: vou preparar lugar para vocês. Ele ressuscitou e foi preparar um lugar. E por isso Pedro diz: há uma viva esperança em nossos corações, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? E a ressurreição é o cumprimento da palavra de Deus. Deus Pai havia declarado já no Velho Testamento a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou para tornar a tomá-la, porque este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus já havia declarado: eu vou dar a minha vida, mas eu vou tomá-la de volta. Isto é mandamento do meu Pai, isto é promessa, isto é palavra de Deus. Amém, queridos? E a ressurreição do Senhor Jesus também significa o seu retorno para o Pai, para se assentar no trono, sua máxima glorificação. A glorificação de Jesus começou com a cruz e agora ela continua na exaltação de Jesus, assentado no mais alto, no mais sublime trono, reinando sobre todas as coisas e tendo tudo sob seu absoluto controle. Amém, queridos? João não relata aqui aquela pedra, mas os outros evangelhos relatam que uma grande pedra foi colocada na porta do sepulcro, e é esta pedra que Maria diz aqui que havia sido removida. E é interessante, por que a pedra foi removida? Para que Jesus ressuscitasse? Claro que não. A Bíblia diz que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, e Jesus apareceu no meio deles, não precisava de porta aberta para ele entrar. Mas a pedra foi removida para que nós pudéssemos crer, para que nós tivéssemos o relato do túmulo vazio, dos lenços deixados ali, e nós pudéssemos crer. Jesus não precisava remover aquela pedra, ele saía. Eu até acredito que ele saiu antes, e aí o anjo falou: agora vamos abrir para que todo mundo veja que ele não está mais aqui. A Bíblia, João também não relata aqui sobre os anjos que removendo essa pedra, mas os outros evangelhos relatam que eles fizeram um terremoto naquele lugar e tiraram a pedra da porta do sepulcro.
a gente vê o grande poder de Deus se movendo para a ressurreição do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que este mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos se manifesta no coração daqueles que creem. Amém, queridos? E é interessante, então, Maria chega, o túmulo está vazio, ela olha e percebe que Jesus não está lá, e ela corre para falar com os discípulos. E é interessante a expressão que Maria usa, ela fala o corpo do Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Ele não é somente um grande mestre, Ele é o Senhor. Amém, queridos? Embora João relate somente Maria, e os outros evangelhos relatam que havia outras mulheres que também foram junto com ela ao sepulcro. Mas João se limita a Maria porque a ênfase que ele quer dar é o que aconteceu com Maria. Então ele não relata sobre as outras. Mas quando ela chega para falar com os discípulos, ela diz: levaram o corpo do Senhor e não sabemos. Ela não diz eu não sei, ela diz nós vimos e nós não sabemos onde o corpo do Senhor foi colocado. Então fica implícito aqui que as outras mulheres estavam junto com Maria. Não há na Bíblia contradições. Amém, queridos? Apenas os escritores, um dá ênfase em alguma coisa e o outro dá ênfase em outra coisa. E a ênfase de João não é contar os detalhes, como Lucas, que no princípio do seu evangelho ele diz: fiz um relato detalhado de tudo o que aconteceu com Jesus. João não tem a preocupação de dar um relato detalhado, João tem a preocupação de dizer: estas coisas eu escrevi para que vocês creiam, e crendo, tenham vida. Amém, queridos? E aí diz aqui a Bíblia que Pedro e João saíram para ir ao sepulcro e eles estavam correndo. E aí a Bíblia diz que de repente João correu mais do que Pedro. A gente não sabe por que ele correu mais, né? Se ele estava mais ansioso ou se ele tinha mais fôlego. Que a história diz que João era bem mais novo do que Pedro, né? Então talvez o vigor da mocidade fez João correr mais, mas isso é um mero detalhe. Agora, por que isso está registrado? Que João correu mais, chegou primeiro, mas olhou e não entrou. Pedro chega depois, já vai e entra direto. Por que a Bíblia registra isto? Para mostrar, queridos, que há diferentes temperamentos nos discípulos de Jesus. Então não condene o seu irmão, porque o seu irmão talvez não corra tanto quanto você. Não condene o seu irmão, porque o seu irmão hesita mais em entrar do que você. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes, então vamos respeitar uns aos outros, porque é isso que a Bíblia nos ensina: respeito. Amém, queridos? E aí eles contemplam ali o túmulo vazio, e eles percebem que os lenços estão lá. Queridos, havia muito pano, né? Porque não era um pano que cobria, mas o corpo era totalmente envolto em faixas, como, né, a gente vê aí nos filmes a múmia, era mais ou menos daquele jeito, tá? Então, se Jesus, como Maria pensava, tinha sido tirado de lá e o corpo dele tinha sido colocado em outro lugar, ninguém que ia conduzir um corpo ia tirar as faixas, ia levar enfaixado.
principalmente se estava sendo roubado, não é? Ele ia pegar e sair correndo, não ia ter todo o trabalho de tirar as faixas. E o mais interessante é que a Bíblia diz que o que estava sobre a cabeça de Jesus estava num lugar à parte, dobrado. Ninguém que ia roubar o corpo de Jesus ia ter todo esse trabalho. Mas aí a gente pensa em Jesus saindo do meio de todos aqueles panos. Aí o pano que estava sobre a sua cabeça, ele pega, ele dobra, coloca ali num canto à parte, e aí ele sai daquele túmulo. Há muita especulação sobre isto, mas a Bíblia não diz, mas há uma tradição que diz que era um costume judaico, que quando uma pessoa estava à mesa, uma pessoa nobre, e os empregados estavam lá servindo, havia um grande guardanapo que a pessoa usava. E o empregado ficava só de longe olhando, ele não se aproximava da mesa, a menos que ele era chamado. E de repente aquela pessoa resolvia sair da mesa. A forma como ele deixava o lenço, esse guardanapo, dava ao empregado saber o que ele devia fazer. Se a pessoa deixasse o lenço lá, o guardanapo, de qualquer jeito, significava que ele tinha ido embora. Se ele dobrasse o guardanapo, significava, vou voltar. Se Jesus dobrou o lenço para dizer, olha gente, vou voltar. A gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, ele vai voltar. Se ele deixou o lenço dobrado para isso, a gente não sabe, mas que ele vai voltar, isso a gente sabe, isso a gente tem absoluta certeza, ele vai voltar. E eu creio, ele está voltando. Falta pouco. E a Bíblia diz que quando eles viram os lenços ali, todos aqueles panos, eles viram e creram. E é por isso que o sepulcro estava aberto, para que todos pudessem ver que estava vazio. E o corpo de Jesus não tinha sido roubado não, os lenços estavam lá, porque verdadeiramente ele ressuscitou. E ele está vivo. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz que eles voltaram para casa. Aí parece estranho, né? Simplesmente eles voltam para casa. A gente precisa entender que tinha uma pessoa na casa de João. Quem era? Na cruz Jesus chamou João, e Maria estava ao lado dele, e ele diz para Maria, eis aí o teu filho, e olha para João e diz, olha aí a tua mãe, cuida dela. Então na casa de João estava Maria, sofrendo, e João chega lá com a notícia, ele ressuscitou, ele está vivo. Maria, para de chorar, ele está vivo. Por isso eles voltaram para casa. A continuação do texto, a partir do verso 11. Agora Maria Madalena, não Maria mãe de Jesus. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram.
Ao dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai, mas vai aos meus irmãos, e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. É interessante aqui, queridos, ela tinha ido até Pedro e João para relatar que o corpo do Senhor não estava mais. Os dois saíram correndo. Eu creio que ela ainda ficou parada lá, foi tomar uma água, devia estar cansada, coitada. E os dois saíram correndo, viram o sepulcro vazio, creram e voltaram para anunciar. Nesse meio tempo, Maria foi, e ela não encontrou os dois. Então para ela está tudo a mesma coisa ainda. E ela chega lá no sepulcro, os dois já não estão mais, e ela chega ali cansada, sozinha, triste, abatida, pensando que o corpo do Senhor tinha sido roubado, e ela está lá chorando. E aí ela olha para dentro do sepulcro, não sei porque ela olha, mas ela olha, e ela vê esses dois anjos. Por que esses dois anjos estão lá? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os grandes acontecimentos sempre foram relatados por anjos. Quando Jesus nasceu, foram os anjos lá anunciar. O anjo foi anunciar para Maria que ela ia ficar grávida. O anjo anunciou aos pastores que Jesus tinha nascido. O anjo foi falar com José. Deus sempre usou anjos até então para falar, anunciar. Então esses dois anjos vão lá para conversar com Maria. E eles vêem ela chorando. E eles perguntam: mulher, por que choras? Na verdade, querido, essa palavra no original, ela não significa uma repreensão. Na verdade, essa palavra significa: mulher, por que você está chorando? Não há motivos para isso. Você não precisa chorar. E ela responde: levaram o corpo do meu Senhor. E de repente ela fala isso e olha para trás. E é Jesus que está lá atrás, embora ela não reconheça. Mas surgiu outra pergunta: por que ela olhou para trás? Ela está conversando com os anjos. E de repente ela fala: levaram o corpo do meu Senhor. E olha para trás. Por quê? Aí a gente vai especular de novo, né? Os anjos estão lá conversando com Maria. Aí Jesus chega e está atrás de Maria. Imagina o sorriso desses anjos. Maria, você está chorando? Ou então, quando eles viram Jesus, eles se inclinaram, eles se prostraram. E Maria fica curiosa, porque eles estão se prostrando. Ou então, na verdade, eles dizem: Maria, olha para trás. Mas Maria não reconhece Jesus. Aí a gente não sabe se é por causa das lágrimas, né? Estava tudo embaçado. Ou se Jesus estava com uma aparência diferente, a gente não sabe.
mas ela não reconhece. E Jesus se dirige para ela e diz: mulher, por que choras? As mesmas palavras. Sabe o que eu vejo nisto? A harmonia dos céus. Os céus não têm duas palavras, os céus têm uma palavra. Por isso esse negócio que alguns dizem: isso é o seu modo de ver. Não existe o modo de ver. Essa palavra não dá dois sentidos, essa palavra só tem um sentido. A palavra de Deus não tem duas interpretações, ela é o que é. O que está escrito, está escrito. Harmonia nos céus. Por isso as mesmas palavras, os anjos somente repetiram as palavras de Jesus. Era a mensagem de Jesus para Maria. E agora Jesus pessoalmente fala com Maria. E ela, não sabendo que era Jesus, embora é interessante porque mais uma vez ela diz: o meu Senhor. Levar o corpo do meu Senhor. E quando Jesus pergunta: por que choras? E ela repete: levaram o corpo do meu Senhor. E ela diz: se o Senhor levou, se o Senhor sabe, ela pensa que é alguém que cuida ali do sepulcro, fala onde ele está e eu vou buscar. Mas é interessante as palavras de Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Um corpo não é uma pessoa. Maria estava procurando por um corpo, e Jesus disse: procure por uma pessoa. A quem procuras? Ela não entendendo, ela fala: se o Senhor levou. E então Jesus chama ela pelo nome. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque Jesus lá no capítulo 10 do Evangelho de João diz que Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, e Ele as conduz. Gente, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Reconhecer. Porque no instante que Ele fala Maria, e Ele fala de um modo tão singular, tão íntimo, que no mesmo instante ela reconhece que é Jesus. A gente precisa deste grau de intimidade com Ele, de reconhecer a sua voz e saber que Ele está nos chamando e Ele quer nos conduzir. Quando Maria reconhece Jesus, diz aqui o texto, aqui não exatamente, mas os outros evangelhos mostram que não só Maria, mas as outras também se prostraram aos pés de Jesus e seguraram seus pés. E os outros evangelistas não falam nada sobre este fato de as mulheres segurarem os pés de Jesus, mas ele fala com Maria aqui, especificamente com Maria, e é por isso que João registra somente Maria. E ele fala: não me segures. Outras versões diz: não me toques. E há muita especulação sobre essa questão. Alguns falam: Jesus não podia ser tocado, porque ele tinha que primeiro se apresentar ao Pai e apresentar o seu sangue.
A gente não sabe se realmente Jesus subiu aos céus, depois voltou e apareceu para os discípulos e depois subiu definitivamente. Mas, especificamente aqui no caso de Maria, não é que ela não podia tocar em Jesus, porque mais tarde a gente vê Jesus chamando Tomé, vem e toca aqui. Então o problema não era o tocar, mas era a forma como Maria estava ali se portando diante de Jesus. O texto dá a entender que Maria agarrou os pés de Jesus, como dizendo: daqui você não sai, não vou mais te perder de vista. E então Jesus diz: Maria, não faça isso, eu não sou mais aquele que andou com vocês. Eu estou voltando para o meu Pai, para me assentar no trono junto com o meu Pai. Vocês não vão mais ter a minha presença física aqui. Vocês vão ser habitados pelo Espírito Santo e Ele vai conduzir vocês, Ele vai ensinar vocês. Então não tente me segurar como se eu fosse um homem comum. Embora eu sou um homem, mas eu sou Deus. Porque Jesus, queridos, ressuscitou um corpo de carne e osso. Jesus não ressuscitou em espírito. Chegar lá, nós vamos estudar sobre isto. Mas quando os discípulos pensaram que era um espírito, ele disse: não, eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E Jesus pediu algo para comer e comeu. É lógico que não é essa carne corrupta, mas ele é de carne e osso. É um corpo glorificado, mas de carne e osso. Mas Ele é também o Senhor, Ele é Deus. Alguém pode dizer: explica isso. Não tem como explicar. Mas Ele continua homem e continua Deus. E Maria então pensou que ia voltar tudo como era antes, e Jesus disse: não, não é como era antes. E então ele disse: não me segures. Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui, queridos, é que nós não devemos ter pensamentos terrenos em relação a Jesus. Por isso Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. O relacionamento com Jesus não se refere a esta vida, a este mundo. Embora Ele cuida de nós como bom pastor, Ele cuida das áreas de nossas vidas aqui na terra, Ele cuida de nossas vidas, Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida de tudo que está relacionado a nós. Mas o nosso relacionamento com Ele é espiritual, não é material. O nosso amor com Ele não é no nível humano, é no nível espiritual. Dá para entender isso, queridos? Por isso Jesus diz para Maria: Maria, agora é diferente. Então, não continue me tratando como um homem simplesmente, porque eu sou Deus e estou subindo para meu Pai. Amém, queridos? E a gente pode entender uma outra coisa aqui, quando ele diz: não me segures, mas vai. Sabe, queridos, é importante e é necessário, é essencial o nosso tempo aos pés de Jesus, para a nossa comunhão com Ele. Mas o ir
também é importante. Jesus disse: não fica aqui só me segurando, não fica aqui só querendo desfrutar da minha presença, vai anunciar, vai falar de mim, vai falar da minha ressurreição. Amém, queridos? Maria queria ficar só ali, não sair mais dali, não perder mais Jesus de vista. Mas Jesus diz: é necessário ir. Eu vou estar sempre com vocês, mas vocês precisam fazer as obras. Amém, queridos? E uma coisa muito interessante, que durante todo esse evangelho de João, a gente vem estudando Jesus falando: o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. E agora ele olha para, vai e diga aos meus irmãos. Ele não diz os meus amigos, ele não diz os meus discípulos, ele não diz os meus seguidores, ele diz os meus irmãos. Porque todo aquele que nele crê, recebe o poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus, irmão de Jesus. E ele diz: vai e diga aos meus irmãos. E diga o quê? Que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Ele está dizendo: eu liguei vocês ao Pai. O caminho para o Pai está totalmente aberto. Por isso o escritor aos Hebreus diz: tendo ousadia para entrar na sala do trono, porque o caminho está aberto. E o escritor aos Hebreus diz que esse caminho foi aberto na carne de Jesus. E nós podemos entrar ali porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. E ele diz agora: o relacionamento não é mais só comigo, o relacionamento é com o Pai. A comunhão é com o Pai, porque agora Ele não é só meu Pai, Ele é vosso Pai. Ele não é só o meu Deus, Ele é o vosso Deus. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz que Maria entendeu isto, e ela foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor. E mais uma vez ela usa o termo Senhor, porque acima de tudo, queridos, Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E Pedro entendeu muito bem isto, quando na sua primeira mensagem ele diz: é este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Salvador. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz, Paulo diz que porque Cristo se humilhou, assumiu a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz, então Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, o Senhor de nossas vidas, o Senhor que tem todo o direito sobre nossas vidas, porque Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Pedro diz: não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Queridos, Ele é o Senhor. E Maria relatou todas estas coisas que Jesus havia dito. E é isto que nós precisamos crer. E é estas verdades que nós precisamos abraçar.
Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele está vivo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas em particular, Ele é o nosso Senhor, Senhor sobre nossas vidas. Amém, queridos? E estas coisas que nós, a exemplo de Maria, precisamos relatar. Amém? Amém. Eu espero que você tenha entendido todas estas coisas. E que o seu maior desejo nesta manhã seja, primeiramente, uma visão do Cristo crucificado, que venha impactar a sua vida, para que você não seja um discípulo secreto, para que você, como Nicodemos, dê a Ele o tratamento de Rei, de Senhor soberano, e como Maria, você o reconheça como Senhor. E que você tenha uma segunda visão do Cristo ressurreto, que está vivo, que está em nosso meio, pelo poder do seu Espírito Santo. Um Deus que não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, que está sentado no mais alto, no mais sublime trono, reina sobre todas as coisas soberanamente, mas também habita em nossos corações. Amém? Curve a sua cabeça, fale com o Senhor.